Assim como no caso de sistemas de tempo contínuo, existem diferentes formas de caracterizar a relação entre a entrada e a saída de um sistema de tempo discreto. Dentre essas diferentes formas, uma delas se dá através de equações de diferenças, que é o que nós vamos discutir agora. Então, para ilustrar, considere aqui que nós temos uma dada entrada x de n. Essa entrada é aplicada num sistema de tempo discreto e produz a saída y de n. E para caracterizar essa relação entre a saída e a entrada, uma forma seria através de uma equação linear de diferenças. E essa equação linear de diferenças, ela relaciona saídas em diferentes instantes de tempo com entradas em diferentes instantes de tempo. Ou seja, a saída em um dado instante é função de saídas passadas e de entradas passadas. Isso justifica o termo utilizado, que seria equação linear de diferenças, ou seja, a saída ela é computada com base em saídas e entradas em diferentes instantes de tempo. E essa equação linear de diferenças poderia ser vista como um paralelo direto de uma EDO, no caso de sistemas de tempo contínuo. Outra forma de caracterizar a saída y de n se dá através da convolução. Convolução da entrada x de n com a resposta ao impulso desse sistema. Ou seja, a saída y é representada como a convolução discreta entre o x de k e o h de n menos k. E aqui a gente observa um paralelo bastante direto com a integral de convolução que nós definimos no caso de sistemas de tempo contínuo, que é dada por x de tal, h de t menos tal de tal. Uma terceira forma de caracterizar a saída do sistema seria olhando, no caso do sistema de tempo discreto, o domínio z. Então, o que nós temos? Nós temos que a saída no domínio z é dada por h de z vezes x de z. Ou seja, o sistema agora ele passa a ser representado por uma função de transferência em z, e essa função de transferência é definida por y de z sobre x de z. E isso tem como paralelo, no contexto de Laplace, que y de s é obtido como o produto entre h de s e x de s, ou seja, h de s é igual a y de s sobre x de s. Então, com isso, a gente percebe que existe um paralelo bastante direto entre as formas de relacionar a saída com a entrada, no caso dos sistemas de tempo contínuo e no caso dos sistemas de tempo discreto. Basta fazer as devidas adaptações ali. A forma geral de uma equação linear de diferenças é dada, por exemplo, por essa expressão aqui. E nós observamos do lado esquerdo que os diferentes termos y de n menos k são ponderados pelos coeficientes a de k, sendo o k um valor entre 0 e nzão. Ou seja, do lado esquerdo nós temos uma diferença sendo calculada entre saídas em instantes de tempo passados, e esses diferentes instantes de tempo são ponderados pelos coeficientes a de k. Do lado direito, por sua vez, nós temos o que? O x de n menos k. E esse x de n menos k ele é ponderado por coeficientes do tipo b de k. E o k pode assumir aqui valores de 0 até n. Ou seja, do lado direito nós também temos a diferença de diferentes valores de k ali sendo calculados. Se eu manipular essa expressão e expandir, poderia representar ela dessa forma, dado que o sistema ele é linear e invariante no tempo. Ou ainda poderia explicitar o y de n e escrever essa mesma equação como sendo 1 sobre a, que multiplica o somatório envolvendo b de k vezes x de n menos k, menos um somatório envolvendo a de k vezes y de n menos k. Dessa forma, ou seja, através dessa expressão, o que eu tenho? Eu tenho do lado esquerdo a minha saída do sistema, no instante presente, e a gente observa que essa saída ela é função de uma combinação linear entre os coeficientes b de k e x de k e os coeficientes a de k e y de k. É importante destacar que essas equações de diferenças elas possibilitam descrever apenas sistemas discretos que são assumidos lineares e invariando no tempo.
Então, a partir dessa expressão, o que a gente consegue perceber? Que a saída y de n é obtida como uma combinação linear de entradas em diferentes instantes de tempo, x de n menos 1, menos 2, e assim por diante. E essas entradas em diferentes instantes de tempo são ponderadas pelos coeficientes bk. Nós também verificamos que a saída é uma combinação linear de saídas em diferentes instantes de tempo, dado que nós temos ali uma parcela que é a função de y de n menos 1, y de n menos 2, menos 3, e assim por diante. Termos função de y são ponderados pelos coeficientes a de k. Nós também podemos afirmar que a ordem dessa equação de diferença é dada pelo máximo entre n e mzão. E nós também podemos afirmar que essas equações de diferença elas são facilmente implementáveis usando algoritmos computacionais. Ou seja, bastaria ali um laço de repetição para calcular o produto entre os coeficientes a de k e as amostras passadas, armazenadas na memória, o mesmo para o outro, faz a soma, determina sempre aquele dado instante de tempo. Esses algoritmos eles podem ser facilmente executados e implementados em computadores, microcontroladores e DSPs. Para ilustrar como que isso se dá, vamos considerar esse exemplo que está em tela e o objetivo aqui é calcular o y de n partindo da ideia de que a relação entre a saída e a entrada é dada por essa equação recursiva, levando em conta que a condição inicial y menos 1 é igual a zero e que a entrada é igual ao de n. Como que a gente poderia implementar uma equação que resolva isso aqui? Vamos começar, então, isolando o y de n, afinal de contas, essa é a nossa saída, é a saída que está no instante de tempo mais avançado, no caso no presente, e vamos passar essa parte do menos 0,5 y de n menos 1 para o outro lado da expressão. E depois vamos iterar para diferentes valores de n essa equação e ver o que acontece. Por exemplo, se eu assumir n igual a zero, o que eu vou observar? Vou observar y de zero é igual a x de zero mais 0,5 y de menos 1. Nós sabemos que o y de menos 1 é zero, logo, isso aqui assume valor zero. E nós sabemos que o x de zero é igual a u de zero. U de zero é 1, então aqui nós vamos ter 1. Com isso, a gente percebe que o y de zero assume valor 1. Vamos agora analisar o que acontece no instante de tempo seguinte, para n igual a 1. Então, nós teríamos aqui y de 1 é igual a x de 1 mais 0,5 y de 0. E isso vai produzir alguma coisa como y de 0 é 1, nós acabamos de calcular aqui, e o x de 1 é 1 também, porque nós sabemos que x de n é igual a u de n. Portanto, o que eu vou observar aqui é que o y de 1 vai ser 1,5. Se eu iterar mais uma vez, aqui nós vamos enxergar o que? N igual a 2, y de 2 é igual a x de 2 mais 0,5 y de 2 menos 1, 1. Nós acabamos de calcular o y de 1, ele vale meio, então está aqui, meio. E o x de 2 é 1. Portanto, nós teríamos aqui alguma coisa como y de 2 é igual a 1,75. E se eu continuar iterando isso múltiplas vezes, eu vou conseguindo determinar a saída para os diferentes instantes de tempo. E com isso, eu poderia, então, representar graficamente a saída do sistema como sendo y de n. Para o instante de tempo n igual a 0, eu tenho uma saída 1, então vale 1 aqui. Por instante de tempo 1, a minha saída é 1,5. Por instante de tempo 2, a minha saída é 1,75. Está aqui 1,75. E assim sucessivamente. Para valores negativos, a minha saída vai ser 0. O de n para n negativo é 0. Portanto, eu teria alguma coisa desse tipo aqui se eu fosse iterativamente calculando a saída para os diferentes instantes de tempo n. Então, a ideia aqui é a seguinte. A gente percebe que a gente consegue agora iterar essa expressão recursiva e ir calculando a saída para os diferentes instantes de tempo. No fundo, internamente, dentro de um DSP, o que está acontecendo é algo desse tipo. Então, entra uma amostra nova, faz alguma operação sobre aquela amostra, produz a saída. Entra uma nova amostra, faz uma operação, produz a saída. Entra uma nova amostra, produz uma operação e assim por diante.
Aqui eu deixo ilustrado. Então, basicamente, por instante de tempo 0, nós teríamos como saída 1, depois 1,5, 1,75. E aí a gente percebe que essa saída vai estabilizar ali em torno do 2. A resposta de um sistema linear, ela pode ser decomposta em resposta ao estado 0 e resposta à entrada 0. Ou seja, essa resposta y de n, se o sistema é linear, ela pode ser expressa como y de zs de n, onde o zs indica resposta ao estado 0, e yzi de n, que indica resposta à entrada 0. Então, se o sistema é linear, pode decompor a resposta nessas duas parcelas, entrada 0 e estado 0. Então, a primeira parcela que diz respeito à resposta à entrada 0 pode ser determinada fazendo com que a entrada assuma valor 0 e observando o que o sistema vai produzir como saída nessa condição. E aí o que a gente vai perceber? Que a saída do sistema ela vai ser função apenas das condições iniciais do sistema, dado que a entrada é 0, ela não vai afetar a saída naquele caso. E para exemplificar, vamos considerar que o sistema ele é descrito por essa equação de diferença, onde nós temos aqui y de zi de n é igual a x de n a 1 y de zi de n menos 1. O zi está aqui para indicar que a entrada é 0, então 0 input. Vamos iterar sobre essa expressão e ver o que acontece. Então nós teríamos aqui n igual a 0, produziria y zi de 0 é igual a x de 0 mais a 1 y de zi de 0 menos 1, que é menos 1. Como nós estamos olhando para a resposta do sistema entrada 0, a entrada é 0. Portanto, x de 0 é 0. Com isso, a saída então seria y de zi de 0 vai ser igual a 1 y de zi de menos 1. Se eu faço agora a análise para n igual a 1, o que a gente observa? Que o y zi de 1 vai ser igual a x de 1 mais a 1 y de zi de 0. Novamente, como a entrada é assumida 0, x de 1 é 0, e nós observamos aqui como saída, então, o y de zi de 1 vai ser igual a 1 yzi de 0, só que o y de zi de 0 nós acabamos de calcular, que é a1 y de zi de menos 1. Então, nós teríamos aqui a1 ao quadrado y de zi de menos 1. Se eu faço a análise agora para n igual a 2, o que a gente vai observar aqui? Y de zi de 2 é igual a x de 2 mais a1 y de zi de 1. X de 2 é 0. Y de 1 nós acabamos de calcular, basta substituir aqui o valor. Portanto, o que nós temos aqui é que o y de zi de 2 ele é dado por a1 ao cubo y de zi de menos 1. Aqui eu deixo as expressões que nós acabamos de determinar e o importante é destacar que a resposta do sistema, a entrada 0, depende apenas das condições internas do sistema, ou seja, das condições iniciais daquele sistema. Por sua vez, agora, vamos determinar a resposta do sistema ao estado 0. Nesse caso, o que a gente vai assumir? Que o estado do sistema, ou seja, que todas as condições iniciais daquele sistema são assumidas 0. E aí vamos avaliar agora qual é o impacto da entrada x de n sobre a saída do sistema, nessa condição onde as condições iniciais são 0. Para exemplificar, vamos considerar essa equação recursiva aqui, e aí nós teríamos aqui y de zs, zero state, é igual a x de n mais a1 y de zs n menos 1. Então, para n igual a 0, o que a gente vai enxergar aqui? Y de 0 é igual a x de 0 mais a1 y de zs de 0 menos 1, que é menos 1. Nesse caso, nós estamos afirmando que as condições iniciais são nulas. Logo, y de zs de menos 1 é igual a 0. E com isso eu observo que a saída, ou seja, y de zs de 0, é apenas função da entrada naquele mesmo instante de tempo, ou seja, no próprio x de 0.
Se eu avalio agora a expressão para n igual a 1, o que nós vamos verificar? Que o y de zs de 1 é igual a x de 1 mais a1 y zs de 1 menos 1, que é 0. Como o yzs de 0 nós já determinamos, basta substituir aqui para enxergar qual seria o resultado dessa operação. Então, nós teríamos que o yzs de 1 é igual a x de 1 mais a1 x de 0. Se eu sigo iterando aqui, ou seja, para n igual a 2, o que nós vamos perceber? Que o yzs de 2 é igual a x de 2 mais a1 yzs de 1. Yzs de 1 nós já calculamos, basta substituir aqui. E com isso nós observamos que a saída agora vai ser y de zs de 2 é igual a x de 2 mais a1 x de 1 mais a1 ao quadrado x de 0. E assim eu poderia ir iterando sobre essa expressão para determinar então a saída do sistema para diferentes instantes de tempo. Aqui eu deixo as equações que nós acabamos de determinar. Mas a observação importante aqui é que a resposta do sistema ao estado zero é função apenas de entradas em diferentes instantes de tempo. Afinal de contas, nós assumimos que todas as condições iniciais do sistema são nulas. Então, a resposta completa do sistema é dada pela soma entre a resposta à entrada zero e a resposta ao estado zero. Então, substituindo essas equações que nós acabamos de determinar, o que nós temos? Que para n igual a zero, y de 0 é dado por yzi de 0 mais yzs de 0. Isso seria o quê? Seria a1 y de zi de menos 1 mais x de 0. Para n igual a 1, o que eu tenho? Y de 1 é igual a yzi de 1 mais yzs de 1. E a gente observa aqui que nós temos os termos que são função das condições iniciais do sistema, enquanto que nessa outra parcela aqui em verde, nós temos os termos que são função da entrada do sistema. Embora essa solução iterativa ela seja útil para visualizar o que está acontecendo, e até em certas situações onde o sistema que nós estamos operando é bem simples, é interessante que a gente encontre uma expressão analítica para o y de n para um dado x de n. Ou seja, a gente precisa ter uma forma de determinar a série do sistema para quaisquer entradas. E, nesse caso, esse método iterativo ele passa a ser moroso, especialmente quando são diferenças que caracterizam o sistema, ela se torna um tanto complexa. Como mencionado, uma outra forma de caracterizar um dado sistema é através da resposta ao impulso. Nesse caso, o que nós temos? Um impulso sendo aplicado na entrada do sistema e na saída nós observamos então a resposta ao impulso, que é denotada por h de n. Essa resposta ao impulso, ela poderia ser caracterizada de uma forma bastante generalista através dessa expressão aqui. Então, h de n seria b de 0 sobre a de 0, um impulso na origem, mais uma parte aqui que é uma parte causal da resposta ao impulso. Então, essa seria uma forma bastante genérica de representar a resposta ao impulso. O que é importante lembrar aqui, né? Que a determinação da resposta ao impulso, ela assume que as condições iniciais, ou seja, que as condições internas do sistema, elas são nulas, ou seja, ela assume que o h de menos 1, menos 2, menos n é zero. Se o sistema ele é causal, então h de n é igual a zero para n menor do que zero. Para n igual a zero, o h de n pode ter um valor não nulo. E para n maior do que zero, a resposta do sistema é constituída apenas pelos modos característicos. E como que eu determino, então, a resposta ao impulso de um sistema usando esse conceito de que basta aplicar o impulso na entrada? Então, vamos considerar o método iterativo. Ele é útil quando a equação de diferenças ela é bem simples, como é o caso que nós temos em tela, e o objetivo é determinar o h de n. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Vamos assumir que o x de n é igual a delta de n. Aplicando isso na entrada do sistema, nós observamos na saída a resposta ao impulso, ou seja, h de n. E seria igual a x de n mais a1 h de n menos 1. Observem que eu já substituí nessa expressão o y pelo h
já partindo da ideia de que, ao aplicar um impulso na entrada, eu observo na saída H de N. Então, vamos colocar aqui na entrada agora o nosso impulso, x de N, igual a delta de N. E aí, bastaria o quê? Iterar essa expressão múltiplas vezes. Ou seja, para N igual a zero, nós vamos enxergar agora H de zero, que é igual a delta de zero, mais A1 H de 0 menos 1, que é menos 1. Nós sabemos que as condições iniciais não fazem parte da determinação da resposta do impulso do sistema, ou seja, H de menos 1 é assumido zero. Nós também sabemos que delta de zero é igual a 1. Portanto, eu consigo concluir que o H de zero aqui vai ser 1. Agora, vamos pensar no N de 1. O que nós teríamos? H de 1 é igual a delta de 1 mais A1 H de 1 menos 1, que é 0. Nós acabamos de calcular H de 0, que é 1. Basta substituir aqui. Nós também sabemos que delta de 1 é 0. Afinal de contas, a função impulso ela é não nula apenas para n igual a 0, ou seja, apenas quando o argumento da função é 0. Nesse caso, o que nós teríamos então é que o H de 1 vai ser A1 vezes H de 0. O H de 0 é 1, vai sobrar A1 aqui. Vamos pensar agora no n igual a 2. Para n igual a 2, o que eu tenho? Eu tenho que o H de 2 vai ser igual a delta de 2 mais A1 H de 2 menos 1, que é 1. H de 1 nós acabamos de calcular, basta substituir aqui. Delta de 2 é 0. Portanto, o que nós teríamos aqui é que o H de 2 ele vai ser A1 vezes A1. Então, A1 ao quadrado. Se eu continuar iterando essa expressão, o que nós vamos acabar concluindo aqui é que o H de N ele é A1 elevado a N, ou seja, quando N é 0, eu tenho 1. Quando N é 1, eu tenho A1. Quando N é 2, eu tenho A1 ao quadrado. Vezes o de N, afinal de contas, nós estamos assumindo que o nosso sistema ele é causal. Então, a princípio, a gente consegue determinar a resposta do impulso do sistema de forma iterativa, substituindo ali os valores para N 0, 1, 2, e lembrando que as condições iniciais do sistema, quando eu estou determinando a resposta do impulso, são assumidas nulas. Qual é o conceito-chave aqui? Se eu quero a resposta ao impulso de um sistema, na entrada eu aplico o impulso e, obviamente, na saída eu vou ter a resposta ao impulso. Ou seja, basta pegar o nosso delta de N, que é o nosso impulso, substituir na equação de diferenças que representa o nosso sistema, iterar que eu vou conseguir extrair o H de N, ou seja, a resposta ao impulso do sistema. Então aqui eu deixo detalhado o procedimento que nós usamos para resolver. Então basicamente é aplicar um impulso na entrada, isso produziria H de N, que é delta de N, mais A1 H de N menos 1. Lembrar que as condições iniciais são 0, iterar para N de 0, de 1, de 2, e aí a gente percebe que o padrão que nós vamos observar nas amostras da resposta do impulso é 1 a 1, A1 ao quadrado, A1 ao cubo e assim por diante. E por inspeção, portanto, nós conseguimos concluir que a resposta ao impulso do sistema seria A1 elevado a N, U de N menos 1. Lógico que, nesse caso, nossa equação de diferença é bastante simples e fica fácil obter essa resposta do impulso por inspeção. Isso nem sempre é o caso. Agora, vamos pensar o seguinte, que nós temos essa equação de diferenças que está em tela e a pergunta é a mesma, obtenha H de N, ou seja, obtenha a resposta ao impulso do sistema. O que nós faríamos aqui? Aplica um impulso na entrada, ou seja, substitui o x de N por delta de N. Com isso, o que nós vamos observar é a resposta ao impulso, ou seja, eu poderia substituir todos esses y por H. Esses caras aqui, que são função de n-1 e n-2, posso jogar aqui para a direita para começar a iterar essa expressão. Ou seja, eu teria que avaliar ela para n igual a 0, para n igual a 1 e assim por diante. O que eu vou observar? H de 0 vai ser igual a 5
delta de 0 mais 0,6 h de 0 menos 1 menos 1 mais 0,16 h de 0 menos 2 menos 2. Eu sei que as condições iniciais são nulas, então isso aqui é 0, isso aqui é 0. Sei também que delta de 0 é 1, logo h de 0 seria 5. Beleza, esse é o primeiro valor. E aí eu posso determinar para 1, para 2 e assim por diante. O que eu vou perceber aqui? Eu vou perceber que essas expressões vão começar a ficar muito complicadas para que, por inspeção, eu consiga extrair qual é a resposta do impulso do sistema. Por exemplo, para h de 1, nós teríamos 5 delta de 1 mais 0,6 h de 0 mais 0,16 h de menos 1. H de menos 1 é 0, delta de 1 é 0 e h de 0 eu sei que é 5. Então eu teria aqui como resultado h de 1 é igual a 5 vezes 0,6. Para n igual a 2, o que nós vamos observar? Que o h de 2 vai ser 5 delta de 2 mais 0,6 h de 1 mais 0,16 h de 0. O que eu verifico aqui? Que delta de 2 é 0, h de 1 e h de 0 nós acabamos de determinar aqui e aqui. Bastaria substituir. Então, o que nós vamos encontrar? H de 2 vai ser 0,6 ao quadrado vezes 5 mais 0,16 vezes 5. Observe que mesmo que eu siga iterando aqui, está começando a ficar complicado para encontrar um padrão para obter, por inspeção, a resposta ao impulso do sistema. Ou seja, nem sempre o caminho para determinar a resposta ao impulso é através do método iterativo. Na verdade, o método iterativo ele é útil para a gente visualizar e plotar, fica fácil, mas ele serve para obter a resposta ao impulso somente se a tua equação de diferenças for bastante simples, de forma que você possa iterativamente encontrar o padrão ali que caracteriza as diferentes amostras da resposta ao impulso. Então, aqui eu deixo esse exemplo, né, que nós acabamos de discutir. Então, primeiro resultado aqui, o h de 0 seria 5, depois seria 3, 2,6 e assim por diante. E a gente percebe que fica difícil extrair desses valores qual é o padrão claro que representa ou que poderia descrever as diferentes amostras do meu h de n. Como que então eu poderia obter uma solução fechada para o h de n? E aí entra a ideia do operador de avanço, que é esse operador ezão aqui. A ideia é a seguinte, a ideia é, pega aquela equação de diferenças, coloca ela toda em função de termos de avanço, ou seja, a gente parte da ideia de que o nosso sistema ele é linear e varia no tempo, por isso que a gente está descrevendo ele através de uma equação de diferenças, avança todos os termos, nesse caso aqui nós tínhamos o n-2, então todo mundo agora vai ser avançado de 2, e usa o operador de avanço para reescrever essa equação recursiva usando uma forma algébrica. Isso aqui vai já na direção do que a transformada z vai fazer. Então observe que nós tínhamos um avanço de 2, esse avanço de 2 é representado agora por um operador avanço e ao quadrado. Aqui nós tínhamos um avanço de 1, representado por um operador e elevado a 1. E aquele coeficiente menos 0,6 está aqui na frente desse e. O outro termo aqui não tem avanço, então seria e elevado a 0 é 1, sobra só aquele 0,16 aqui. Então nós teríamos e ao quadrado, menos 0,6 vezes e, menos 0,16, e tudo isso multiplicando o nosso y de n. Do outro lado, nós temos um avanço de 2 e uma constante 5. Logo, é 5 vezes e elevado a 2, né, elevado ao quadrado, vezes x de n. Esse formato nos permite perceber que isso aqui seria o polinômio característico, e esse polinômio característico ele poderia ser fatorado dessa forma aqui, ou seja, e mais 0,2 e e menos 0,8. Portanto, as duas raízes desse polinômio característico são menos 0,2 e mais 0,8. E aí eu posso dizer o seguinte, olha, a resposta ao impulso ela é função dos modos característicos do sistema. A gente já sabe disso desde lá do caso do sistema de tempo contínuo. Então, podemos concluir que a resposta ao impulso ela teria um modo característico associado a esse polo, no caso seria menos 0,2. Então, está aqui o modo característico, menos 0,2 elevado a n.
e um outro modo característico associado a esse polo, que é mais 0,8. Então, nós teríamos aqui um modo característico 0,8 elevado a n. Esses modos característicos eles são ponderados pelos coeficientes C1 e C2, que a gente pode determinar, por exemplo, usando aquela ideia recursiva que nós acabamos de desenvolver. Como fazer isso, né? Então, basicamente, a gente itera aquela nossa expressão para n igual a 0, e nós já tínhamos feito isso, que resultava em h de 0 igual a 5, e para n igual a 1, que resultava em h de 1 igual a 3. E aí, o que eu faço? Eu igualo esses dois valores, 5 e 3, a essa expressão aqui, a esses mesmos n. Então, eu pego essa expressão aqui, analiso ela para n igual a 0, e a gente observa o que aqui? Que o h de 0 ele vai ser C1 alguma coisa elevado a 0, que vai dar 1. Então, vai sobrar aqui C1, mais C2 alguma coisa elevado a 0, vai ser 1 também, C2. Perfeito. Para n igual a 1, o que eu tenho aqui? Eu tenho, então, h de 1, que vai ser C1 vezes menos 0,2 elevado a 1, então menos 0,2 C1, mais C2 vezes 0,8 elevado a 1, então mais 0,8 vezes C2. Com isso, eu consigo determinar um conjunto de equações, dado que o h de 0 nós determinamos como sendo 5 e o h de 1 como sendo 3, e aí eu consigo resolver para C1 e para C2 e determinar quais são os valores que vão entrar ali naquela equação que caracteriza a resposta ao impulso do sistema. E esses valores, no caso, são C1 igual a 1 e C2 igual a 4. Se eu ploto essa expressão fechada que nós obtivemos aqui para a resposta ao impulso, o que eu verifico é esse comportamento em azul. Ela é 0 para n menor que 0 e tem essa característica decrescente para n positivo. E atrás eu plotei a solução recursiva, ou seja, vai computando recursivamente aquela expressão da equação de diferenças para diferentes valores de n, e a gente percebe que casa certinho uma coisa com a outra aqui, né? Ou seja, essa resposta ao impulso obtido é exatamente a mesma que a gente obteria calculando recursivamente os diferentes termos. Então, com isso, o que a gente pode concluir? Que a resposta ao impulso do sistema pode ser obtida aplicando o impulso na entrada do sistema, assumindo que as condições iniciais são zero e iterando aquela expressão recursiva. Se existir um padrão claro nos diferentes termos, nós podemos, por inspeção, determinar a resposta ao impulso do sistema. Essa abordagem por inspeção ela é útil apenas quando a nossa equação recursiva é bastante simples, ou seja, tem poucos termos. Quando eu tenho uma expressão recursiva, ou seja, uma equação de diferenças que é um pouco mais elaborada, contém mais termos, essa abordagem iterativa não é útil, porque a gente não consegue identificar claramente o padrão. Com isso, vale a pena usar esse operador de avanço para determinar quais são os modos característicos do meu sistema, e então eu simplesmente sei que a resposta ao impulso vai ser formada por aqueles modos característicos, ou seja, pelos polos daquele polinômio característico, elevado a n, e na frente desses modos característicos eu vou ter constantes ali que vão ser ajustadas, tal que eu consiga acertar ali a resposta ao impulso, né, ou casar com a resposta ao impulso do sistema. Então, seriam essas duas formas de determinar a resposta ao impulso do sistema. Obviamente que com o ferramental da transformada Z, nós vamos observar que existem caminhos ainda melhores e mais simples para determinar a resposta ao impulso no sistema. A ideia aqui é mais saber de onde vem isso.